Olá, irmãos, bem-vindo a mais uma Escola Dominical, os nossos encontros de domingo de manhã. Que privilégio poder estar na sua casa, compartilhar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, com a sua casa, a sua família, né? Temos falado muito de casamento, mas nós queremos estender o nosso assunto aqui para a família, né? Esse é o projeto de Deus. Espero que você não só receba essa palavra na sua casa, compartilhe ela com a sua casa e também com outros amigos, tá bom? É muito importante a sua participação. É claro que não tem como você interagir na aula, mas você pode fazer um comentário aí: ó, pastor, estou aqui, estamos aqui participando. Isso vai estimulando o nosso coração, tá bom? Queremos alcançar o maior número de pessoas e precisamos muito da sua contribuição. Hoje nós vamos falar sobre a arte de resolver problemas, né? Muito difícil, né? Muitas vezes nós chegamos numa situação do nosso casamento ou da nossa relação com os nossos filhos, né? Parece que estamos num beco sem saída, né? Enfrentamos algumas situações que são maiores do que nós. E hoje nós vamos falar por que nós enfrentamos problemas e como que nós devemos lidar com os problemas na nossa família e no nosso relacionamento conjugal, tá bom? Quero ler Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Muito interessante como nós tentamos usar a nossa experiência para resolver os nossos problemas. E aí a gente acaba confiando na nossa própria capacidade. Às vezes as experiências são boas, às vezes são ruins, né? Alguns são mais experientes do que os outros, as experiências ajudam, mas o que o texto está dizendo é: não confie no seu próprio entendimento, né? Na sua bagagem, né? Por mais rica que ela seja, ela nunca deve ser a nossa confiança, a nossa fonte de confiança. Ele diz: confie no Senhor e não se apoie, né, no seu próprio entendimento. E depois ele vai dizer: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então, na medida que nós estamos caminhando, né, na nossa relação, nós precisamos reconhecer o Senhor. O que significa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos? É mais ou menos aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses, né? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Então, reconhecê-lo em todos os caminhos é ter a consciência de que Deus faz parte dos meus relacionamentos. Ele está ali, né? Contemplando, né, as minhas atitudes, os meus pensamentos e também as minhas palavras. Hoje, nós vivemos um grande desafio, que são as redes sociais, né? É interessante como, na medida que o tempo vai passando, vai evoluindo, né, a tecnologia chegando, os casamentos começam a enfrentar outros tipos de problemas, né? Na raiz, o problema é o mesmo, na essência, o problema é o mesmo, mas na forma ele difere muito, né? Então, através das redes sociais, as famílias hoje têm mais acesso à pornografia, a uma cultura, né, anti-casamento sendo ensinada através das mídias sociais, há uma facilitação muito grande, né, com relação ao divórcio, né, até do ponto de vista jurídico, né, democrático mesmo, né? Você tem mais facilidade hoje para descasar do que há 30 anos atrás. Então, essa facilitação para o divórcio também se tornou um grande problema, né? As pessoas já casam pensando: se não der certo, a gente separa amanhã. E o amanhã é quase que literalmente mesmo, é quase que amanhã. E tem a questão da emancipação feminina, né? A mulher vivia debaixo do tacão do marido muitas vezes, mas ela tinha medo de sair da relação, né? De se sentir desprotegida, tal. Hoje não, hoje a emancipação da mulher é mais fácil hoje alguns homens terem medo de separar e perderem a segurança que a mulher traz para o casamento. Então, essa emancipação feminina também, ela acabou facilitando o problema com relação ao divórcio e às separações. E tem alguns sites aí, né? O Brasil é campeão nisso, né? Para variar, tudo que é desgraça, tudo que é ruim, a gente está em primeiro lugar. Então o Brasil desenvolveu sites, né, de relacionamentos, e tem um site que eles usam o seguinte slogan, né?
o segredo, o verdadeiro segredo para um casamento duradouro é a infidelidade. Olha isso, né? Então eles te dão toda a garantia que você pode entrar no site, né? Todo sigiloso, mas se você está com um casamento ruim, parte para a infidelidade que você vai apimentar o seu casamento. Então, irmãos, é óbvio que isso é uma loucura, né? Então, toda essa cultura, né, da pós-modernidade, impulsionada pela mídia social, pelas redes sociais, ela vem confrontalmente com a cultura judaica cristã, né, que é um extremo também, né, irmãos? Quando a gente lê a Bíblia, que foi escrita dentro de um contexto judaico, né, o papel da mulher, né, isso não bate muito, né, com a questão da nossa realidade hoje. Então é por isso que a Bíblia, a gente nunca deve estudar a Bíblia pensando em tirar dela algumas formas de relacionamento familiar, né, a cultura que está inserida ali. A gente tem que entrar na Bíblia para tirar a sua essência, né, o seu princípio, né? Então eu sempre digo isso, que mais do que ser um livro de regra de fé e prática, a Bíblia é um livro de princípios, né? Então todo princípio para uma relação dar certo você encontra na palavra de Deus. Então, se a gente não entende isso, né, algumas pessoas pegam a Bíblia e pegam essa cultura judaico-cristã e falam, pastor, isso aqui não tem cabimento, né? A mulher, olha como ela era tratada, o papel, né, que ela assumia, muito parecido com o islamismo hoje, né? O papel que a mulher desempenha dentro do ambiente familiar. Mas não se trata disso, né? A gente tem que pegar aquilo que é o princípio, né, estabelecido pela palavra de Deus. Qual que é o grande problema, né, que nós enfrentamos no casamento? A gente tem, na verdade, um excesso de bagagem, né? Nós fazemos apenas aquilo que nós aprendemos, né? Se a gente está desenvolvendo algum hábito, né, seja bom ou ruim, esse hábito está sendo desenvolvido em cima de um aprendizado que nós tivemos, né? A gente aprende formalmente e informalmente, né? Enquanto vive família, nós vamos aprendendo aquelas coisas, né? Então, o nosso relacionamento, muitas vezes, nós vamos ter que desaprender, né, alguns hábitos e algumas coisas, e nós vamos ter que aprender outras coisas, né? E quando a gente entra no casamento trazendo essa bagagem, né, trazendo uma mochila nas costas, tanto a mulher como o homem, e traz isso para a relação, e muitas vezes isso precisa ser trabalhado de uma forma melhor, né? Então, todo ser humano, ele traz em si essa bagagem de princípios, de valores, de experiências, né? De cultura, de visão de mundo, de opiniões, né? Muitas vezes, eu e Márcia temos visões diferentes, né, de determinadas coisas. E eu percebo que isso tem muito a ver com a nossa criação, né? Ela teve um estilo de criação e eu tive outro, né? Isso vai gerando as nossas opiniões. Então, às vezes eu entro no casamento com as minhas opiniões muito bem formadas e às vezes de forma errada, né? Por conta do começo, da referência que eu peguei, né? Então, se eu pego uma referência errada, todo o processo vai ser errado e a conclusão pior. Então, eu quero ajudar você falando hoje sobre a arte de resolver problemas. Primeiro, a gente sempre tem que definir, identificar onde o problema nasce, né? Muitas vezes nós trabalhamos na periferia do problema, né? Às vezes aquilo que eu estou vivendo no casamento não é o problema em si, aquilo é sintoma de um problema anterior, né? Um problema que nasce lá atrás. Agora, a única razão dos problemas existirem é a raiz que os alimenta, né? Se você quer matar uma árvore, não adianta ir lá e pegar uma motosserra e cortar a ponta do galho da árvore. Isso não vai resolver, né? Você tem que ir lá na raiz, né? E dependendo da árvore, as raízes são muito profundas. É muito difícil você matar uma árvore, né? Então, o problema, ele geralmente está lá na raiz. E é isso que muitas vezes nós não identificamos, né? Muitas pessoas, elas casam para se resolverem. Isso é muito sério, né? A gente não entra numa relação para preencher uma lacuna que a gente tem, né? A gente entra para dividir as coisas que nós já adquirimos, né? Na nossa intimidade com Deus, né? Na alegria que o próprio Espírito Santo nos dá.
Quando a Bíblia diz que homem e mulher se tornam uma só carne, então ela está falando de dois conjuntos de problemas, Quando duas pessoas se casam, ambas trazem para o relacionamento os seus problemas, as suas questões pessoais, né? Eu nunca vi no convite de casamento o histórico dos noivos, não tem, você não tem isso lá, né? O que foi a vida deles antes, ninguém tem, né? Então tem diferença, sim, tem as diferenças de personalidade, diferença de gosto, de expectativa, né? Isso tudo vai preparando o palco para os problemas aparecerem no relacionamento. E aí? Como que a gente vai resolver os problemas? Alguém disse que viver feliz no casamento é uma arte, e ele chama de a arte de resolver problemas. Quando falo em resolver problemas, é muito importante nós separarmos resolver problemas, resolver pessoas. O problema do casamento muitas vezes é que nós estamos querendo resolver pessoas e não resolver o problema. Isso significa mudança de foco. Então, qual deve ser o seu foco? O seu foco é resolver o problema e não mudar a pessoa. Muitas vezes, o casamento, né, a vida conjugal, ela vira essa arena, né, de disputa, onde um se empenha em mudar o outro, né? Então, você não consegue fazer isso. Sabe por quê? Porque você não pode fazer nada para mudar a pessoa. A única coisa que nós podemos fazer é reduzir as razões que muitas vezes alimenta o problema dela. Por exemplo, a insegurança. Se você está convivendo com um marido ou uma esposa inseguro, o que vai acontecer? Você não vai mudar ela não vai passar a ser segura, porque você vai mudar a pessoa, mas você pode gerar circunstâncias que aumente a segurança dela, e aí eu tenho que ter entendimento, né? As pessoas só mudam quando elas decidem mudar, e aí você vai ser essa pedra fundamental, ou essa peça fundamental na decisão da mulher. Então, eu não devo forçar uma mudança, mas eu devo influenciar uma mudança. Então, a gente chama de influência e inspiração, né? Eu posso ser uma pessoa que inspira a outra a mudar e que influencia a outra pessoa a mudar. E isso geralmente acontece, não é com a minha fala, é com as minhas atitudes, né? Então, é muito comum a esposa falar, não, eu convivi com meu marido, de tanto ver a tranquilidade dele, a serenidade dele, eu deixei de ser estressada. Mas ele nunca tentou mudar o estresse da esposa, ele continuou sereno. Qual que é o problema do casamento? É que ao invés do marido e a esposa serem uma referência para o cônjuge, ele passa a ser uma consequência do cônjuge, né? É a mulher que piorou por causa do marido, o marido que piorou por causa da mulher. Alguma coisa está errada, então eu preciso melhorar a minha esposa e não piorá-la, né? E eu vou fazer isso através da minha influência, né? Se você resolver apenas as suas questões pessoais, a metade dos problemas do seu casamento vai desaparecer. Isso é certo, né? Muitas vezes você está trazendo para a relação um turbilhão de problemas que você tem e ainda não resolveu. E você joga isso para o casamento. Então, se você resolver os seus problemas pessoais, as suas questões pessoais, metade dos problemas conjugais já estarão resolvidos. E uma coisa que eu sempre tenho enfatizado, e é bom você não esquecer isso, né? Os inimigos são os problemas que você enfrenta e não vocês mesmos, né? Eu não sou inimigo da minha mulher. Minha esposa não é minha inimiga, né? Nós não somos dois inimigos, né? O problema é nosso inimigo, então nós precisamos aprender a focar o problema. Quando a gente vai falar de empresa, né? Casamento, né? Desculpe aí a analogia, mas casamento é muito parecido com empresa, né? O casamento, ele funciona mais ou menos como funciona uma empresa, né? A sobrevivência de qualquer negócio, ela depende da solução dos problemas. Então, qual que é o segredo? O segredo é não usar a emoção para resolver os problemas e sim a razão. Você nunca usa a emoção para resolver os problemas da empresa. É a razão. Se o funcionário não está dando certo,
Você vai chamar aquele funcionário e vai tentar resolver o problema com ele, mas do ponto de vista da razão. Obviamente, você vai tomar cuidado na fala, nas palavras, né? Então, muitas vezes, nós queremos que o elemento emocional seja o único elemento da relação, né? Não, você tem que ter razão para você poder resolver o problema. Tem gente que acha que casamento e problema no casamento é igual vinho, né? Vinho, irmão, quanto mais tempo demorar, melhor fica. Mas casamento não. Se os problemas persistirem, pior vai ficar o casamento. Então, o que geralmente acontece com os problemas no relacionamento conjugal? É que eles são contornados, eles são ignorados, eles são adiados, mas não são resolvidos. Então, não adianta você procrastinar, não adianta adiar o problema, não adianta ignorar, né? A gente às vezes entra nessa cultura de negação. É o que acontece hoje no Brasil com relação à pandemia. Você conversa com algumas pessoas que estão nessas festas clandestinas, elas são fragadas, e aí elas dizem o seguinte: não é assim também não, a mídia exagera muito, isso é política. Quer dizer, o cara nega uma realidade que está aí escancarada, né? Tanta gente morrendo, tudo, nós estamos forçando o número, não é bem assim, está morrendo bem menos, né, e tal. Enfim, há uma negação muito grande. Muitas vezes, com relação aos problemas conjugais, nós fazemos a mesma coisa, nós ignoramos, nós simplesmente adiamos e não resolvemos o problema. Então nós precisamos resolver. O casamento, ele tem objetivos e existe para produzir resultado. O foco no objetivo é que vai ditar o nosso comportamento. Tem um problema e o problema precisa ser resolvido. Então o segredo é usar a razão, porque o que eu sinto sobre um problema não importa. Por que não importa? Porque o que importa é o que eu vou fazer para resolver o problema. Então, o marido passa a vida inteira: não, bem, eu sinto que você merece um marido melhor, né? Você merece uma casa melhor, que você merece coisa melhor. Tudo bem, mas o que você está fazendo para dar para ela um marido melhor, uma casa melhor? Não adianta você ficar falando só do que sente, né? Então o cara falava assim: bem, eu te amo tanto que por você eu sou capaz de morrer. Todo dia ele falava isso. Um dia a mulher apelou com ele, falou assim: bem, sabe qual é o seu problema? Você só fala e nunca faz. Então fale de coisas que você pode fazer. Então, lidar com problemas tem a ver com tudo isso que eu falei. Eu quero concluir falando sobre duas regras para qualquer sobrevivência de qualquer negócio. São duas regras básicas. Você aplica isso no seu casamento, na sua relação familiar, você aplica isso no seu trabalho, em qualquer área da sua vida você aplica essas duas regras. A primeira é definir, resolver e prevenir. Eu tenho que definir qual é a causa dos problemas. Não dá para você ficar fazendo aniversário de casamento, irmão, e nunca sabe qual que é a causa dos seus problemas. Você sabe que eles existem, mas você não consegue ir no cerne, né, onde o problema realmente nasce. Você não dá conta de jogar sal na fonte, né, como fez Eliseu. Então, primeiro, você precisa definir onde que o problema começa. Segundo, eu vou resolver. A gente acha que o tempo vai resolver muitas coisas. Irmãos, o tempo não cura ferida, ele aumenta a infecção. Quem falou para você que o tempo resolve? Ele não tem esse poder, né? Ele não tem. Então eu preciso entender onde o problema surge, eu preciso resolver o problema, né? Existem coisas, reparos domésticos, né, que revelam o casamento. Quando você tem muita dificuldade de resolver um reparo doméstico, trocar uma torneira, né, um cabo de energia, essas coisas todas, né, é porque você trata os problemas do seu casamento da mesma forma. Então você vê gente que não deixa a coisa para amanhã, tá? Vamos resolver, tem que resolver, vamos resolver agora. E a última coisa é prevenir, né? Quais são os critérios preventivos que eu vou ter, né? A gente fala muito de prevenção, né? Da saúde, check-up, a gente não gosta disso, não é cultura nossa, né, irmãos? Cultura nossa: vou ao médico, não estou sentindo nada, mas eu vou ao médico fazer um check-up para ver se está tudo bem. Não, eu nego até o último instante para eu ir ao médico, porque eu não tenho cultura preventiva. Então, o seu casamento, por que muitas pessoas estão com o casamento, inclusive, arrasado? Porque perde oportunidades como essa de hoje de manhã,
de ouvir tudo isso, né? São coisas importantes para serem aplicadas no relacionamento e elas simplesmente não valorizam isso, né? Quando eu olho lá o número de pessoas que estão assistindo às aulas, vou dizer, não é porque eu estou falando, irmãos. Poderia ser qualquer outra pessoa falando, é por conta de ser uma aula, um conteúdo, um material importante para o meu relacionamento. Aí você fala, poxa, cadê o pessoal? Deve estar lá no WhatsApp, deve estar no clube, deve estar fazendo outra coisa, mas é um momento, né? Não precisa ser no horário que o vídeo é publicado. Você pode marcar um outro horário para fazer isso, você tem a semana toda para fazer isso, né? E muitas vezes as pessoas perdem essas oportunidades aí. Então, essa é a regra número 1, definir, resolver e prevenir. E a regra número 2 é não levar nada para o lado pessoal. Esse, irmãos, muitas vezes é o problema nosso, né? Eu não estou num casamento para resolver a parte, eu estou para resolver o todo, né? Então, muitas vezes, não é quem está certo e quem está errado, é o que é bom para a relação. Então, o meu compromisso, o compromisso da Márcia, minha esposa, é com o nosso relacionamento. Eu não tenho compromisso com a minha vontade, porque isso é egoísmo, nem ela com a vontade dela. Então, uma vez que casamos, Deus não trata a parte, Deus trata o todo. Tanto é verdade que quando ele foi falar, tratar a mulher samaritana, ele falou, chama seu marido e vem cá. Eu quero tratar tudo. Quando Jesus fugiu da minha mente aqui agora um texto que ele fez a mesma coisa, né? Chama seu marido e vem cá. Foi na questão do Éden, né? Quando Adão pecou e a mulher, que na verdade foi a mulher que pegou do fruto, e aí Deus foi e chamou Adão, depois chamou Eva e falou, vamos resolver o problema. Então, irmãos, essas são as 2 regras que você precisa aplicar no seu casamento. Eu não sei se vocês estão passando por algum problema, provavelmente estão. Se vocês estão no planeta Terra, provavelmente vocês estão passando por problemas e vocês têm que resolver os problemas de vocês. Muitas vezes o problema não resolvido vai para a mesa do juiz e lá o juiz dá o veredito. Muitas vezes vai para a mesa do pastor através do aconselhamento. Quando isso acontece é bom, né? Porque as pessoas se dispõem a tratar, mas o pior, queridos, que nem isso acontece. Muitas vezes eu tenho as esposas aqui, mas os maridos não vêm e ficam bravos quando descobrem que a mulher buscou ajuda. Sabe por quê? Porque ele não quer ser exposto, porque ele acha que pior do que o casamento dele em crise é a exposição da imagem dele. Isso é uma tremenda de uma bobagem. Você tem que admitir que seu casamento não está bem, que você está com um problema, e se continuar desse jeito, seu casamento não vai resistir. Então não tem nenhuma fórmula mágica. Existem princípios e processos, se eu quero um bom resultado. Então que Deus nos abençoe. Nós estaremos, a partir do mês de maio, trabalhando nos nossos cultos à noite, a família em foco. Então nós vamos ter o mês de maio, né, o mês da família, nós vamos ter cenários diferentes ali na frente, vai ser muito bom, né, vamos ter algumas fotos, né, apresentando algumas fotos de famílias do nosso culto, né, se até lá a gente não estiver reunindo presencialmente, você vai participar em casa, mas não perca essas oportunidades de ferramentas preciosas para o seu casamento, tá bom? Senhor, eu quero agradecer-te por essa manhã, colocar esse casal, essa família no teu altar, que o Senhor lhes conceda graça para que eles não desistam, para que eles resolvam os problemas, buscando a sabedoria e a direção do Senhor, não apoiando no seu próprio entendimento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.